Cientista da NASA diz que há alguém mais na Lua. 5 de maio de 2020. Cientista da NASA diz que há alguém mais na Lua. Cientista da NASA diz que há alguém mais na Lua. Cientista da NASA diz que há alguém mais na Lua. Vivemos num mundo estranho, e como Neil Armstrong uma vez disse, há grandes ideias não descobertas, avanços disponíveis aqueles que podem remover uma das camadas protetoras da verdade. Avançando até hoje, um número de pessoas tem ficado ciente dos fatos de que nem tudo que ocorre por detrás das cortinas é tornado público. É para isso exatamente que foi criada a Lei de Liberdade da Informação, Freedom of Information Act, FOIA. Ela é uma lei federal, EUA, a qual permite completo ou parcial desacobertamento de informações e documentos anteriormente não liberados, os quais estão sob controle do governo dos Estados Unidos. Há ainda muitos obstáculos para que a total transparência seja alcançada, um dos quais é usado pela segurança nacional, a fim de manter a informação secreta e escondida dos olhos do público. Isto tem se tornou mais evidente com as revelações do Wikileaks e de Edward Snowden, mas o problema vai ainda mais longe. Você sabia que o governo do EUA classifica como secretas mais de 500 milhões de páginas de documentos a cada ano? Várias pessoas da NASA têm feito algumas alegações chocantes sobre a Lua. George Leonard, um cientista da NASA e analista de fotografia, que obteve várias fotos oficiais do nosso satélite natural, muitas das quais publicou em seu livro intitulado Somebody Else is on the Moon, Alguém Mais Está na Lua, título em tradução livre, N3M3, é uma destas pessoas. Embora as fotos sejam pequenas em tamanho e sua resolução não chega aos padrões de hoje, elas mostram detalhes de impressões originais grandes. Apesar de Leonard ter publicado os números de código de identificação das fotos em seu trabalho a fim de respaldar suas fontes, ainda não podemos dizer com certeza se elas são reais, e suas baixas resoluções somente pioram esta questão. Muito mais convincente do que essas fotos são suas as declarações do que foi encontrado na Lua, bem como suas credenciais reais da NASA. Leonard não foi a única pessoa com um histórico verificável que tentou contar ao mundo a respeito da Lua e das fotos que foram tiradas pelas missões Apollo. Senhoras e senhores, meu governo, a NASA, que muitos de nós nos Estados Unidos dizem que significa Never a Straight Answer, inglês para nunca uma resposta direta, ou verdadeira, acabou apagando 40 rolos de filme do programa Apollo, o voo até a Lua, o voo ao redor da Lua, o pouso sobre a Lua, os rapazes caminhando na Lua. Eles apagaram, pelo amor de Cristo, 40 rolos de filmes daqueles eventos. Estamos falando de vários milhares de quadros individuais que foram tomados que as assim chamadas autoridades determinaram que você não tinha o direito de ver. Oh, eles foram disruptivos politicamente inaceitáveis. Eu fico furioso. Sou um sargento-major comandante reformado patente militar do ZEUA. Nunca fui famoso por ter muita paciência. A citação acima é de Bob Dean, que estava palestrando numa conferência na Europa. Bob também serviu no Supremo Quartel-General das Forças Aliadas na Europa, sigla em inglês SHAPE, da OTAN, como um analista de inteligência. Quando se trata do fenômeno OVNI, agora temos a liberação ao público de milhares de documentos, junto com centenas de testemunhos críveis de pessoas. Também é importante notar aqui que o governo da Rússia há poucos anos clamou por uma investigação internacional sobre os pousos lunares do ZEUA, a respeito do desaparecimento da filmagem da pouso original de 1969. Eles também se referiram a aproximadamente 400 quilogramas de rocha lunar, obtidos durante as múltiplas missões entre 1969 e 1972. Leonard argumenta que a NASA sabia sobre a atividade extraterrestre na Lua e tentou esconder essa informação. Ele não é o único que faz tal declaração. Leia os livros, leia a tradição, comece a compreender o que realmente está acontecendo, porque não há dúvidas de que estamos sendo visitados. O universo em que vivemos é muito mais maravilhoso, empolgante, complexo e poderoso do que nunca fomos capazes de saber. Até este ponto no tempo, o homem tem por muito tempo estado curioso se estamos sós no universo. Mas, em nosso período temos evidência. Não, não estamos sós. Dr. Edgar Mitchell, SCD, astronauta da NASA, sexto homem a caminhar na Lua.
Leonard não foi o único cientista da NASA a dizer coisas estranhas sobre a Lua. Durante esses anos, um cientista de plasma, de nome Dr. John Brandenburg, tem dito a mesma coisa. Ele era o vice-gestor da missão lunar Clementine, que foi parte de um projeto espacial conjunto entre a Ballistic Missile Defense Organization (BMDO), Organização de Defesa de Mísseis Balísticos, e a NASA. A missão descobriu água nos polos da Lua em 1994. De acordo com Brandenburg, numa entrevista de seu documentário. Basicamente, foi uma missão de fotoreconhecimento, da missão Clementine para conferir se alguém estava construindo bases na Lua, das quais não sabíamos a respeito. Eles as estavam expandindo. Então ele declarou: de todas as fotos que vi da Lua, as quais mostram possíveis estruturas, a mais impressionante é a de uma estrutura retrolinear de quilômetros de largura. Ela pareceu inegavelmente artificial, e não deveria estar lá. Como membro na comunidade de defesa espacial, enxergo qualquer estrutura na Lua com grande preocupação porque não é nossa, não há como conseguirmos construir tal coisa. Isto significa que alguém mais está por lá. Se você fosse contar a uma pessoa da média que você pensa que outra civilização, avançada o suficiente para ter dominado a viagem espacial, tinha estado na Lua antes de chegarmos até lá, e possivelmente ainda está indo lá, você, sem dúvida, receberia um olhar muito peculiar em retorno. Por outro lado, se aquela outra pessoa decidisse escutar você, você provavelmente receberia a devida atenção rapidamente. Para alguns, este tipo de informação pode ser estupefante, ou até mesmo aterrorizante. Muitas pessoas não estão preparadas para abrirem suas mentes a essas possibilidades, mas a verdade é que isto é algo que teremos que enfrentar eventualmente. Estamos claramente indo em direção à inevitável realidade do contato extraterrestre, isto é, se ficarmos mais espertos e começarmos a cuidar de nosso planeta dentro do melhor de nossa habilidade. Isto posto, há uma grande quantidade de evidências que sugerem que o contato extraterrestre já esteja acontecendo.